Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, família Macabra, agora para vocês o conteúdo exclusivo do canal Macabrocast. Desde já eu peço para vocês deixar seu joinha, se inscrevam no canal, quem puder compartilhar, compartilhe. Só que tem um macete aqui. Esse conteúdo ele vai estar meio que secreto. Só você que é participante do grupo Terror Macabro vai poder ver. Então espero que vocês curtam bastante, que isso aqui é feito para vocês. Agora nós vamos falar sobre um cemitério muito sinistro, muito macabro, que ele fica no interior de São Paulo. É o cemitério das 7 catacumbas. São Bom Jesus de Lazarento, Jaboticabal. E assim, a história desse cemitério, cara, é uma coisa... Chega a ser surreal. E assim, pra quem não sabe, aconteceu um surto de febre amarela. Morreu muita gente ali. E o que acontece? Eles tiveram que fazer o cemitério às pressas. E era tanta morte que eles passaram a tacar fogo nos corpos e enterrando. Só que tinha gente que eles enterraram vivo. Tacaram fogo a pessoa viva e foi enterrando. E por que 7 mortes? Porque nesse meio existiam 7 espanhóis que morreram da febre amarela e foi enterrado aí. Só que, além dos 7 espanhóis, foram mais 200 pessoas mortas. E essas 200 pessoas quase ninguém sabia. Começou a acontecer várias coisas sobrenaturais ali. A pessoa fala que você escuta gente gritando. Você chega à noite, você sente cheiro de carne queimada. Você sente o desespero. É uma coisa horrível. E assim, a coisa mais incrível que aconteceu, uma TV espanhola foi fazer um programa nesse cemitério. E é um programa de 2 noites. E o que acontece? Na primeira noite, aconteceu tanta coisa sobrenatural que os repórteres, os câmeras, não conseguiram voltar para a segunda noite. Eles falaram, tem várias fotos, imagens, eles falaram o desespero que era aquele local. E ali eles descobriram que os fantasmas contaram para eles que não eram só 7 mortos, na verdade eram 200. E quando foram pesquisar na prefeitura, encontraram os 200 mortos com nome, tudo direitinho. Ou seja, essa história é real. As 200 pessoas que foram enterradas ali e as pessoas que foram enterradas vivas. É uma coisa que é muito sinistro mesmo. E assim, eu queria a opinião da sua. O que você acha dessa história macabra que é perto de onde você mora, né? Exatamente, Peterson. Eu moro em Limeira, interior de São Paulo, né? E eu acho interessante porque essa história, ela se passou no período de uma epidemia de febre amarela e hoje nós estamos passando por uma pandemia de coronavírus, né? Então eu achei uma coincidência. Agora você imagina, você ser vítima de uma doença como é a febre amarela, que já te debilita de várias formas, enfim, e ainda você corre o risco de ser queimado vivo e enterrado. Eu até entendo a situação do povo naquele local, naquele tempo, que aconteceu lá pelo século XIX, né, finalzinho do século XIX, e eu até entendo a atitude da população, porque se hoje, no ano de 2020, a gente vê tanta disseminação de fake news, tanta notícia falsa, tanto boato espalhado, tanto rumor, numa época que a gente tem internet, que a gente tem o Google ali na palma da nossa mão para confirmar toda a santa notícia, todo o santo boato, e a gente vê assim tanta desinformação, eu até entendo a atitude desse povo lá no século XIX, que tinha muito medo que a doença se espalhasse cada vez mais e todo mundo morresse. E daí tava lá o corpo lá no chão, eles não se preocupavam em verificar se a pessoa estava viva, se não estava, pegava e queimava e enterrava. Agora tu imagina a situação da pessoa. Pegou febre amarela e ainda correu o risco de ser queimada viva. Caramba, gente, é muito sofrimento para uma pessoa só, né? Então, é uma história triste, uma história que também, por um outro prisma, tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje.
E também para servir assim de aprendizado, para a gente se informar cada vez mais e não cometer os mesmos erros do passado. E Camilo, o que você tem a acrescentar nessa história dos 7 catacumbas? Então, gente, essa história das 7 catacumbas, ela foi complicada, porque esse surto aconteceu em 1896, começou em 1896 e foi até 1898. Não se sabe exatamente o número de mortos, mas na região aqui do interior de São Paulo foi cerca de 30 mil pessoas. Para a época, é muita gente. Já estava acontecendo essa pandemia, chegou no Rio de Janeiro em 1850, e à medida que veio se desenvolvendo as estradas de ferro, chegou no Porto de Santos, e de Santos, pelas estradas férreas, invadiu o interior de São Paulo. Então, Jaboticabal foi a última cidade a ser atingida, né? Tanto a chegar à linha férrea, quanto a ser atingida pela epidemia de febre amarela. Antes dela, uma cidade próxima, conhecida como São Simão. Quando começou, em 1895, quando começou a chegar ali na redondeza a epidemia, essa cidade de São Simão tinha mais de 4 mil habitantes. E ao final da pandemia foram 2 surtos, né? Um foi controlado e aí em 1897 começou outro surto. E foi até 1902. E essa cidade de São Simão, ao final dos 2 surtos, quando tudo passou, eles tinham 250 habitantes. Então, tipo, a cidade foi praticamente dizimada pela febre amarela. E assim, chegou o progresso e junto com o progresso chegou a doença. Até porque foi bem na época onde saíram os escravos e entraram a mão de obra europeia, assalariada. Nessa cidade, por exemplo, essa cidade de São Simão era uma das cidades que tinha a maior quantidade de escravos libertos. Eles fizeram a cidade deles ali. E a cidade foi dizimada pela febre amarela. Foram 30 mil mortos. Mas se hoje a gente está com 120 mil óbitos, uma população aí de 7 bilhões de pessoas, vocês imaginam há quase 200 anos atrás o que eram 30 mil mortes em questão de 1 ano e pouco, 2 anos. Os médicos não tinham mais o que fazer, eles não tinham mais remédio para dar, eles não sabiam como tratar, eles não sabiam nem sequer como que a doença era transmitida. Eles chegaram a achar que a doença era transmitida pelo contato. Então, chegou uma hora, as autoridades cobrando deles porque não queria que chegasse na próxima cidade do interior. E se continuasse o surto, eles iam ser proibidos de levar a linha férrea. Mais uma vez falando da ganância. Então, o que eles decidiram? Se virem, deem seu jeito. Vocês não têm condição de tratar esses doentes, então deem fim neles. Foi aí que começou a caça às bruxas. Eles não sabiam nem como essa doença era transmitida e ao menor indício de febre amarela, a pessoa era internada, e se a pessoa se agravasse um pouco, eles não davam medicação, não. Eles queimavam o corpo ou enterravam vivo. E os 7 espanhóis, muito provavelmente esses 7 espanhóis foram enterrados vivos, por isso que eles assombram o cemitério. O cemitério era uma capela construída e como começou a morrer muita gente, o que eles fizeram? Eles mandaram abrir a 500 metros, 500 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, da cidade, uma vala para jogar os corpos. Eles revestiram essa vala de zinco para não ter a contaminação do solo e cal, e começaram a jogar esses corpos a esmo, sem nenhum ritual, sem nada, e chegaram ao ponto de jogar sem saber, sem comprovar a morte, né? Não é só o ritual litúrgico, não é só a parte religiosa, é também sem comprovar a morte. Muita gente foi enterrada viva. E esses 7 espanhóis, provavelmente.
Depois, quando houve investigação desse caso, eles chegaram a abrir covas onde eles encontraram, estava na lápide o enterro de uma pessoa. Quando eles abriam a cova, tinha 5, 6 crânios dentro da mesma cova. Então, eles reaproveitaram covas que já tinham pessoas, eles enterraram famílias inteiras juntas e colocaram só o pai da família na lápide. Foi uma barbárie mesmo, por conta Até hoje não se sabe ao certo a quantidade de gente que tem enterrada nesse cemitério. Isso até hoje não sabem. Essa cova dos 7 espanhóis achavam justamente que só tinha 7. Quando foram descobrir, tinha mais de 200 dentro da cova. E Anderson, você tem alguma coisa a nos dizer sobre os 7 catacumbas? Não, já foi bem explanado já aí por todo mundo, mas um negócio que você vê que alguns detalhes dessas histórias se repetem, né? Esconder dados das mortes, vê que algumas coisas ali acabam se repetindo, né? Muito doido isso, né? Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bônus feito especialmente para vocês. Curtam, compartilhem, comentem, deem suas ideias para a gente melhorar o canal, já que é um canal feito para vocês de terror. O que vocês querem ouvir, o que vocês querem que nós conversamos aqui. Isso aqui é um bate-papo, uma conversa. E até o nosso próximo programa. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês e até a próxima, galera. Valeu, fui!